Boa, Almeida. Ó, o CAF presente aí, hein? Segura a onda, printa a tela, joga lá pra nós lá, hein? Boa. Vamos chegando, meu povo. Falar sobre nutrição hoje. Hoje eu tô sem som aqui. Tô sem o notebook. Vamos ver quem é que tá chegando. Esperar a galera chegar. Renata Nutri, seja bem-vinda. Esperando o nosso amigo Celso chegar e o restante da galera para a gente começar a falar sobre por que nutrição. Lembrando para a galera que vai assistir também, não só hoje, mas depois também. A proposta é que no mês de julho a gente comece a trabalhar com alguns temas específicos, como eu coloquei nos stories hoje. O primeiro tema que a gente vai abordar aí, relacionado com a aprendizagem, vai ser o sono. E aí vocês vão entender por que eu comecei com o sono e não com outros temas que as pessoas normalmente acham mais importantes para a aprendizagem. Depois a gente vai abordar tem educação física, tem atividade física, tem alimentação e tem outro que eu acabei esquecendo. Mas são 4 temas, um tema por semana. A gente vai abordar o máximo possível desses temas nesse período. Além disso, tem novidade chegando aí para o dia 1º de julho. A partir da semana que vem a gente vai começar a fazer a publicação, a divulgação de uma novidade aí, que eu só vou falar depois. Bora, meu povo! Dia 22 de junho, 18 horas. Filipão, tá estudando muito ou quá? Jogando duro nesse frio suíço do Guarani. Minha mãe, seja bem-vinda. Tá acompanhando todas as lives. Se a mãe acompanha, tudo dá certo. Meu amigo Milagres da Física, professor Cecel de Física, Marcel. A gente vai fazer uma parceria também com o Cecel logo. Aí, Celso chegou. A gente vai fazer uma parceria aí depois com o Milagres da Física. A galera que tá acompanhando a live agora e que vai acompanhar depois, fica esperto que vai ter novidade aí com física aqui em Conquista também, beleza? Filipão, tá estudando? Aí deve estar uns 5 graus mais baixo do que aqui, velho. Convidando o Celso para entrar, nosso parceiro. E aí, meu parceiro? Boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem? Beleza? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô conseguindo ouvir bem, tô só esperando a imagem atualizar aqui, que A imagem tá entrou com desatualizado. problema? Não, só acho que tá atualizando. Ah, você tá conseguindo me ver normal? Tô conseguindo ver normal. Só sua imagem que travou, eu acho, mas o áudio tá beleza. O áudio tá show. Tá. Espera só um pouquinho para Se, ver se. se a imagem não entrar, você me fala, tá bom? Pronto, beleza. Enquanto isso, enquanto atualizar a imagem aí, pra gente começar a trocar uma ideia aqui, eu vou só dar uns recados aqui, normal. Agradecer a galera que sempre aparece para poder assistir as lives.
A importância das lives, eu volto a dizer. É, deixa eu ver aqui. Eu vou tentar. Deixa eu ver se eu fecho aqui, velho. O Tá. sua. E você volta de novo. Isso. Deixa eu ver aqui. Pronto, tô convidando. Mone, Mone, Mone. Pronto, já convidei Celso novamente. Tá conseguindo lá. Bom, antes de Celso já tá, acho que já tá tentando entrar aí. Antes de Celso entrar, falar. E aí, Guilherme, tranquilo, meu velho? Continua estudando aí, firme e forte para medicina. É, Antes de começar, eu quero agradecer todos, né, que sempre aparecem aqui na live para dar uma olhada a respeito de cada profissão, algumas nuances que tem. São bastante importantes, né? Principalmente aquelas pessoas que estão com dúvida do que iniciar. E esse período de pandemia eu acho muito interessante, porque as pessoas, claro, né? Interessante para poder utilizar de forma inteligente. No sentido de você tentar otimizar o seu tempo, aproveitando para poder tirar dúvidas que podem te beneficiar na escolha, por exemplo, da profissão no ano que vem, vamos dizer assim, para a galera que vai fazer Enem. E volto a dizer, a gente vê cada vez mais pessoas fazendo uma segunda graduação. O caso de Celso, por exemplo. A gente vai trocar uma ideia com ele, vocês vão ver que ele é nutricionista, mas também é acadêmico de educação física. Então, essa live também serve para você que já tem uma profissão e às vezes quer saber um pouco das nuances de outra. Então, de qualquer forma, essa é a nossa intenção aqui. É levar a informação para que você consiga fazer uma, uma escolha acertada, otimizada, vamos dizer assim, poupar seu tempo. Primeiro a gente começa com essas sobre profissões e pronto, meu velho, agora Consegue sim. me ver agora? Show de bola, E a tranquilo. luz, como é que tá? Tá ruim? Tá A luz boa? está boa, velho, a luz está boa. Na verdade, eu queria que a luz estivesse mais escura, porque como você é muito bonito, vai acabar me ofuscando aqui, entendeu? Se você puder apagar essa luz aí que tá aparecendo São seus Jesus mandando a olhos. luz. Tá Vou aparecendo apagar. Jesus. Tá aparecendo Jesus mandando a luz pra você aí, velho. Eu tô falando com a galera, Celso, da importância, no caso a minha ideia, né, de trazer Sim. essas lives com profissões aqui. Porque não é Uhum, só para aquelas pessoas que não têm, que estão pensando em iniciar a graduação, mas também uhum, para aquelas pessoas que querem fazer uma segunda, uma terceira uhum. graduação, para poder saber alguns aspectos que tem em relação àquelas profissões. Sim. Então eu sempre agradeço a galera por estar participando aqui, vindo. A gente tem, obviamente, né, muitas lives acabam tendo muito mais visualizações depois do que na hora. Uhum. E eu costumo dizer que aqui não tem migué. Aqui a gente não fala, não, a live é só hoje, até meio-dia, até É. tal hora, não. A live fica aqui porque a intenção da gente é informar. Se for alguma live que a gente tenha que fazer isso, beleza. Mas a maioria delas, a intenção é apenas Uhum. informar. É, Falando também, para a galera que chegou agora, eu já falei no início da conversa aqui, mas a ideia, inclusive, vou pedir ajuda ao colega Celso aí em relação a alguns artigos, né? Minha ideia, Celso, eu vou fazer vídeos curtos Sim. falando durante toda a semana sobre um tema. Massa. Então eu fiz aí uma escala e eu vou começar com o sono, né? Eu já estou Uhum. separando o material. Então eu vou falar de aspectos relacionados ao sono Tá. e, obviamente, todos eles relacionados à aprendizagem. E um dos Uhum. temas que eu vou trazer informações, né, básicas, obviamente, porque quando a gente quiser aprofundar, nós vamos chamar os especialistas, em relação à atividade física, Tá. né, os benefícios, por exemplo, para aprendizagem, Uhum. cognição, enfim, e alimentação também. Tá. Tem outro tema que eu estou esquecendo qual que é, mas vou lembrar até o final da live a gente lembra. E aí, meu Fechou. velho, como é que você tá? Show de bola? Tô bem, meu irmão. Tô bem. Semestre acabou. Para quem não sabe, eu estudo educação física também. Então, o semestre acabou, a gente passou em tudo. Esse semestre EAD é pancada, tudo novo. As pessoas estão se adaptando ainda a essa nova rotina, nova
até um novo método de avaliação, né? E nós, nutricionistas, também, puxando um pouquinho para a sardinha da profissão, o conselho liberou, então ainda não há uma padronização do conselho, acho que ele acaba pecando nisso, mas dessa forma a gente consegue atender mais pessoas, né? Antes era muito limitado. Entendi. A parte clínica, não, desculpa, de consultório, agora a gente consegue ver mais pessoas, dar assistência para mais pessoas. Entendi. Aqui em Conquista tá quase nevando, velho. Compara com todo o exagero possível. E aí, como é que tá em Salvador? Aqui está um pouquinho quente, hoje fez frio um pouquinho, ontem também, mas assim, frio de Salvador, o quê? 28 graus, 27 graus. Então É o povo é. de- O frio é calor. é o frio que o povo de Conquista cozinha aí, né? Pois é. Pois é, meu velho, ó, a gente tá, a gente agradeceu todo mundo, menos você, Uhum. mas até agora vamos agradecer por você ter topado, né? Eu sei que você é um cara Obrigado. que sempre está muito ocupado, estudando principalmente, né? Então a gente tem essa vibe aí, acho que é uma coisa que a gente tem em comum, né? De sempre estar preocupado em estar aprendendo alguma coisa e atualizando. E eu fico feliz de Nessa você ter topado. quarentena, nessa quarentena eu dei uma desopilada, sabe? Chega uma hora que você vai no ritmo e aí você acaba se atropelando. Então deu uma segurada nessa quarentena. Fiz o necessário, mas não expandi como eu estava expandindo, não. Até porque eu acho que é uma fase que a gente está tirando para se conhecer, né? Para repensar, Exatamente. acelerar, pisar um pouquinho no freio, porque esse momento a gente tem tanto estresse de tudo, medo de contrair o vírus, medo de sair na rua, medo de contrair o vírus e passar para os familiares. Então, acho que agora a gente tem que gerir um pouco melhor os pensamentos e as emoções, né? Então, aproveitei para isso. Mas pode continuar, por favor, né? Autoconhecimento. É. É isso, velho, importante. Como o nosso tempo aqui é limitado, infelizmente não dá para a gente fazer mais que 1 hora de live. Uhum, Eu vou dar início à live, né? Então a gente tentou fazer. Algumas pessoas perguntaram por que perguntas uhum, específicas e eu achei interessante a gente seguir como se fosse, não é um estudo, mas uhum. fica mais fácil das pessoas, por exemplo, se ela tem dúvida entre duas, ela comparar um pouco a visão, a resposta. Porque se eu faço perguntas que não tem uma coisa a ver com outra, pode ajudar. Mas eu acho que Uhum, dessa forma a gente consegue ser um pouco mais objetivo. uhum. Antes da gente falar um pouco mais sobre a profissão, e já falando também, né? Eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse pro pessoal quem é o Celso Ritt. Hit, pessoal, então, meu nome é Celso Hit, tá? Eu sou nutricionista e hoje em dia estudo educação física. Eu tenho especialização em nutrição esportiva e funcional. É, tenho também, na verdade, eu comecei a fazer, tive que trancar porque acabou havendo um choque, né, de aula, de horário. Outras duas pós, em fitoterapia, que eu retornei, mas por conta do EAD, eu dei uma segurada também, que é complicado. E outra de medicina do esporte, e essa é mais focada na área que eu comecei minha carreira, que é a área do esporte. Além disso, hoje em dia eu estudo e eu foco mais na parte comportamental da nutrição, que a gente chama do terapeuta nutricional. E a gente sai dessa parte biológica da nutrição e a gente começa a pensar nos aspectos socioambientais daquele paciente, né? Como é que ele se correlaciona no meio em que ele vive, como que a alimentação ela acaba influenciando, porque a gente sabe que tudo são símbolos, né? Então, como é que essa alimentação ela tem uma influência positiva ou negativa nesse indivíduo? Então, basicamente, o currículo abreviado é esse. E na educação física, meu foco é trabalhar com qualidade de vida. Porque, assim, a estética hoje ela é muito fácil, ela é, é um tema que está muito na moda, mas a qualidade de vida não. E as pessoas esquecem que para emagrecer, para ficar forte, precisa ter qualidade de vida, precisa ser saudável. E além disso, eu penso em trabalhar também com lesão, porque se a gente parar para pensar, quantas horas por dia as pessoas ficam sentadas em uma cadeira? Então, quantas comorbidades essas pessoas acabam tendo por causa disso, tá? E aí a gente sai um pouquinho daquela parte osteomioarticular, né? Que normalmente é o padrão que o educador físico, o padrão, ele foca. Então, a pessoa tem uma tendinite, sim, mas além disso, o que mais ela tem? Entendeu? A pessoa que fica 8, 10, Sim. 12 horas sentado,
ela vai ter uma maior predisposição à obesidade? Vai. A obesidade vai piorar a resistência à insulina dela? Vai, também. Pode propiciar uma diabetes também, uma hipertensão também. Então perceba que está tudo integrado com esse novo estilo de vida. Então pense em adentrar por essa linha, tá? Lógico que também Muito associando a bom. parte da estética, mas não somente ela. É a questão de você conseguir dar sentido àquilo que você está fazendo, né? Ao propósito. Porque você só tá... É exato, né? Você só Uhum. tratar o problema, é, você acaba deixando a causa sem abordagem, né? Sem É. um trato, vamos dizer assim. E aí acaba voltando tudo de novo, né? Realmente é essa questão de você olhar de forma holística para tudo. E assim, por que que eu escolhi a nutrição, né? Aí já acho que já entraria na segunda pergunta. Assim, Sim, por que nutrição? é, quando eu era mais novo, eu não sabia muito o que fazer. Só que eu sempre gostei da parte do esporte, sempre gostei da alimentação, né? Minha alimentação nunca foi maravilhosa, nunca foi fantástica, mas na medida do possível era boa, pro padrão brasileiro, né? E eu tive uma professora de biologia, sempre amei biologia, sempre amei entender como é que o corpo humano funciona. E ela falou, Celso, por que que você não estuda, não tenta a nutrição? E aí você pode enveredar por essa parte do esporte. Eu não sabia o que era. E eu fui pesquisar. Na época, a gente tinha alguns blogs, alguns sites assim, mas a informação ela não era tão acessível quanto é hoje. Entendeu? Hoje você consegue entrar no NeuroResolve e saber o que é nutrição, entender, e por antes não era assim. E eu fui pesquisando, pesquisando. No começo eu me apaixonei pelo fantástico mundo da suplementação, né? Que é, o suplemento hoje ele é uma indústria enorme, tão grande quanto se bobear a indústria dos medicamentos, né? E eu É, comecei a estudar suplementação, suplementação, e aí eu entrei na faculdade de nutrição e eu percebi que suplementação é só uma estratégia, que a gente tem que entender o paciente como um todo. E aí eu fiz Universidade Federal da Bahia, né? E a gente tem uma aproximação muito grande com a população. Uma coisa que eu aprendi é, se eu consigo montar uma dieta, se eu consigo montar um plano alimentar para uma pessoa que ganha menos de um salário mínimo, isso na época o salário mínimo era o quê? R$ 500. E tinha o mesmo poder de compra que hoje. Felizmente a verdade é essa. Então, se eu conseguia fazer uma dieta, um plano alimentar para um indivíduo desse que tinha essa condição social, eu posso fazer uma dieta para qualquer pessoa. Entendeu? Essa é a exato. realidade que a gente vive. E eu comecei a ver o lado mais humano. Logo quando eu me formei, eu comecei a atender basicamente só esporte e estética, mais estética do que esporte, porque infelizmente, pelo menos em Salvador, a parte do esporte é muito limitada. Como eu fui um cara que eu sempre pratiquei muitas lutas, então eu acabei me aproximando muito do MMA, do boxe, do Muay Thai, do Jiu-Jitsu. Eu atendia muito esse público, tive excelentes resultados, mas ainda tinha um pé muito forte na estética. Depois de um tempo, eu entrei na parte mais, vou falar humana, porque você esquece um pouquinho da estética e você foca na saúde. Normalmente as pessoas, quando elas começam a focar em saúde, elas começam a entender o propósito. Um pai que ele precisa melhorar a saúde porque ele quer ver a filha dele velha, entendeu? Então você Sim, começa a configurar um novo sentido para aquela pessoa, coisa que antes não tinha na parte da estética. O problema do paciente do estético é o seguinte, ele quer emagrecer, mas ele não sabe nem quanto é que ele precisa emagrecer. E ele tem metas muito claras em períodos muito fixos. Então, eu quero emagrecer para o casamento de fulaninho. Passou o casamento, ele vai abandonar. Ele vai abandonar o estilo de vida. E aí eu entrei numa clínica de fisioterapia que trabalha com bem-estar. Lá a gente tinha todos os serviços de psicologia até, até nutrição. Depois, em contrapartida também, eu trabalhei junto com uma psicóloga, que aí a gente fazia um trabalho mais pesado, um trabalho muito mais humano, os pacientes com depressão maior, pacientes com transtornos comportamentais, com ansiedade. Enfim, eram pacientes que demandam como é que eu vou dizer, uma atenção maior do profissional, tá? E aí eu comecei a ver a nutrição por um outro lado. Eu comecei a ver a nutrição de uma forma muito mais humana e foi aí que eu comecei a estudar essa parte da nutrição comportamental, para eu poder entender como é que funciona. Porque aí você
você precisa estratificar. Por exemplo, quando a gente pensa pelo lado do behaviorismo, como é que está, em que grau meu paciente está? Ele veio para mim, mas ele tem noção de onde que ele está, quais são os problemas, ele tem consciência dos problemas que ele tem, entendeu? Às vezes é um paciente que ele tem diabetes, ele é hipertenso, ele tem insuficiência, não sei, cardíaca, um paciente bem complicado assim, e ele quer emagrecer só porque ele quer ficar mais bonito. Então ele não consegue visualizar quão ruim a saúde dele está, entendeu? Então a Sim. adesão dele vai ser baixa. E outra coisa também, que quando a gente começa a trabalhar nessa parte da comportamental, muda muito o manejo desse paciente durante essa clínica, né? Porque assim, o que é que diferencia o profissional nutricionista do profissional médico? O médico, ele vai avaliar toda aquela árvore de problemas daquele paciente, ele vai prescrever um medicamento, ele vai prescrever um estilo de vida, mas de fato ele vai ver naquele paciente no retorno se ele aderiu ao tratamento. Você não vai mudar totalmente a estrutura do lar daquela pessoa. Quando a gente pensa em nutrição, a gente está mudando a estrutura da casa daquela pessoa. Entendeu? Porque quando a gente para ver, porra, mais de 60% da população brasileira tem sobrepeso. Mais de 20% da população brasileira hoje é obesa, você vê um quadro extremamente obesogênico. Então, esse tipo de pessoa, ele tem um tipo de alimentação específica que não é comum em todas, que assim, e como é que você vai dizer para ela que ela tem que mudar? Que aquele pai, ele vai chegar em casa, ele não vai trazer o sonho, ele não vai trazer o bolo, ele não vai trazer aquele pão, aquele presunto, apresuntado e por aí vai. Entendeu? Tem toda uma estrutura familiar envolvida. É Entende? cultural também, às vezes É, também, né? Passa de pai, mãe. E aí, quando a gente pensa, existem alguns alimentos que são chaves, por exemplo, para a ascensão, não é financeira. Hoje a gente vive também uma fase que todo mundo quer ter, quer parecer que tem. E aí que eu volto àquela parte da simbologia dos alimentos. O alimento está diretamente correlacionado com isso. Então, assim, você não vai comer um hambúrguer gourmet somente porque ele é gostoso. Não, um hambúrguer gourmet custa R$ 50, entendeu? Isso é um atestado de que você está dando certo. Então, tudo isso o nutricionista ele precisa entender. Não é só passar tais alimentos e pronto, acabou ali. E precisa também ter um suporte, entende? Eu fico muito triste quando eu vejo o paciente, ele vê a dieta e ele não se comunica mais comigo. Normalmente esse paciente ele não vai aderir, não é o momento dele. Eu atendo porque ele está precisando do atendimento, mas eu sei que ele não vai ter êxito no resultado dele porque ele não sabe o que é que ele quer, entendeu? Então, o porquê foi basicamente isso. Ou ele Mudar a vida sabe, das mas pessoas não para algo admite, né? melhor. É o quê? Ou ele sabe e não admite, né? É, O que às vezes pois é. acontece também. E isso é muito importante, porque assim, a gente sempre vai ter alguém para culpar, para colocar a culpa. Eu brinco sempre, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, assim, a culpa vai ser minha de eu ter sucesso, de eu obter êxito naquela função. Mas se eu fracassar, a culpa vai ser de quem? Vai ser do nutricionista, vai ser do médico, vai ser do educador físico, mas será que vai ser minha? Então, normalmente o paciente ele tem essa essa jogada de culpa, né? São poucos os pacientes que falam, ó, eu fracassei, a palavra é um pouco forte, mas assim, eu fracassei porque eu não Sim, consegui, eu não estava pronto para aquilo. Isso é muito importante também, e os pacientes tendem a entendi. fugir, né? Então, acho que quando eu pensei na nutrição, foi para modificar, foi para ver o atleta no pódio e depois eu fui vendo que só o esporte não atendia, que hoje em dia é gostoso poder mudar para melhor a vida da pessoa, entende? Entendi. Realmente, assim, a coerência do que você falou em relação ao que sua apresentação profissional e também o porquê de nutrição a gente vê, né? Que tem uma história, não Uhum, está dissociado, né? E uhum, poderia estar caso você mudasse no meio do caminho sim, também, não teria nada de errado. Mas a gente vê que a busca que você procura é justamente algo mais, não é? Como você uhum, falou, uma qualidade de vida, é um que a gente chama, por exemplo, muito na parte de psiquiatria, o insight, né? uhum, A capacidade desse paciente ele entender o próprio quadro dele e ajudar a gente.
na Uhum. modificação dessa qualidade de vida. Quando você tem esse insight comprometido, ou você tem ele, mas você não tem aquela outra coisa que falta, que é a ação, né? Às vezes Uhum. você está até motivado, mas você não coloca isso em prática. É. Então é ruim. É tipo aquele paciente que você já deve estar cansado de ver, que sai do seu consultório, vai para o supermercado, faz aquela feira maravilhosa, mas depois que aquela feira acaba, a Nunca segunda-feira já mais começa a volta. modificar. Pois é. Então é difícil. Mas assim, ligando já à terceira pergunta, eu queria que você falasse o que que te encanta na nutrição. Na O que que nutrição. a nutrição proporciona para você que acaba te deixando é, com aquela fagulha assim, Aham. que te deixa bastante É. empolgado? Eu, assim, além desse atendimento, de vez em quando eu dou algumas aulas, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno ali, quando eu consigo trazer esse lado menos monetário da profissão e mais humano da profissão. Isso é uma coisa que me deixa bem feliz. Mas o que me dá mais tesão, assim, a palavra é essa, na nutrição, é quando eu percebo que aquilo que eu estou fazendo vai mudar para melhor a vida de alguém, tá? Eu me distancio um pouquinho da parte estética da profissão, eu fico até muito triste quando porque assim, na minha anamnese eu pergunto para o paciente que eu preciso entender quais são os objetivos dele. Então eu estratifico de forma muito clara os objetivos a curto, médio e longo prazo, porque eu preciso dar assistência para aquele paciente. Então eu fico um pouco broxado, a palavra é essa, quando o paciente, eu quero ficar magro, eu quero ficar forte, e só isso, entende? Uhum, Eu gosto quando eu pego aquele paciente que ele tem vários problemas. Por exemplo, teve um paciente que eu atendi há um tempo que ele tinha depressão, estava bem grave, bem um estado assim, tentativa de suicídio, ele estava com desnutrição. E aí a gente fez um trabalho, eu e a psicóloga que eu trabalhava antes, a gente fez um trabalho de mais ou menos quase um ano com ele. E ao final desse trabalho ele já tinha sido reinserido na sociedade, ele já estava no estado de eutrofia, se a gente fosse comparar no IMC, não é? A massa muscular dele estava tendo um reganho, né? Voltando ao que ao que deveria ser, não vou nem falar o que era, porque quando eu já atendi ele já estava no estado bem grave da desnutrição. uhum. Então, assim, a gente conseguiu reinserir aquele indivíduo na sociedade. E isso é muito prazeroso, entendeu? Isso você ganha significado do porquê daquelas horas de estudo que você faz. Agora, quando você abre a consulta e o paciente fala, não, eu quero ficar magro, porra, sabe? Então, assim, quando, por exemplo, quando a gente vai prescrever um whey protein, eu, pelo menos, estudo, embaso. Por que que você vai tomar esse suplemento tal horário? Esse suplemento, por exemplo, o paciente ele chega com um medicamento para mim, eu tenho que abrir a bula, eu tenho que ver se aquele medicamento tem interação com o alimento, porque tem. Você consegue entender? Esse medicamento Sim. ele vai precisar ser ingerido no jejum? Sim, não. Esse jejum vai demorar quantas horas? Entende? Então, tudo isso a gente tem que estudar. Então, quando a gente faz o estudo todo, completo do paciente, o paciente larga, porque a única coisa que ele queria era emagrecer, então é muito delicado. É frustrante. Eu gosto do paciente que ele sabe o que é que ele quer. Hoje em dia eu mudei um pouquinho a forma do meu atendimento. Eu hoje passo para todos os pacientes uma pré-anamnese, que os pacientes eles vão responder com as palavras deles, tá? Eles vão escrever tudo o que eles querem, o que eles não querem, enfim. E aí eles reenviam essa anamnese para mim. E aí eu faço uma avaliação daquela anamnese, porque eu preciso entender onde é que aquele paciente está. Qual é o entendimento que ele tem, entendeu? Seja da patologia que ele carrega, seja do meio em que ele vive, seja do estado em que ele está, a gente entende, né, voltando para essa parte mais comportamental, que o indivíduo ele tem 5 estados. O primeiro estado, ele é aquele que desperta. Eu preciso mudar, mas não necessariamente ele vai mudar. O segundo estado é aquele que ele decide que ele quer mudar, que ele marca a consulta com você, mas não necessariamente ele vai, entendeu? E Uhum. aí o terceiro estado é quando ele vai para a sua consulta. Ele vai para a sua consulta, ele começa a fazer a sua dieta, ele começa a fazer o seu tratamento, mas a probabilidade dele desistir é muito grande. Desistir na primeira consulta, foi o exemplo que você deu. Na primeira semana, foi o exemplo que você deu. Ele faz a primeira feira linda, mas na segunda ele já não segue. O quarto estado é quando ele de fato
está tendo a ação, ele se movimenta, ele já percebeu o que ele precisa, ele já percebeu que ele precisa tomar as rédeas da vida dele e que ele começa a se movimentar para mudar. E o quinto estado, que é o principal de todos, é quando ele realimenta aquele hábito, é quando ele transforma aquela ação em um hábito. Então, são poucos os pacientes hoje que têm essa consciência, porque assim, todo paciente, para mim, meu objetivo é dar alta para ele. Então, como é que eu trabalho hoje? Autonomia, né? Conscientizando esse paciente, porque assim, não adianta falar, você vai comer 50 gramas ou então um pedaço pequeno de aipim, tá? O que é isso? Se um paciente ele nunca pesou um alimento, ele não vai saber o que são 50 gramas, um pedaço pequeno. Às vezes um pedaço pequeno para ele é o que está provocando o sobrepeso, a obesidade dele. Porque na casa dele, o hábito daquela família era obesogênica. E aí a gente tem que entender que na nutrição você tem a parte qualitativa dos alimentos, que normalmente é o que os pacientes falam, eu como bem. Por quê? Porque eu como as raízes todos os dias, como fruta, mas a gente também tem a parte quantitativa. Tá, mas você está comendo quanto? Entendeu? Então tudo Uhum. isso é importante. E a gente precisa entender desse paciente a relação que ele tem. E o que mais? É isso. Essa questão de você estar ligado, né? Eu estou percebendo muito isso quando você fala, de você estar ligado no contexto que o paciente está inserido, né? Uhum, Eu particularmente eu acredito, né, que vai haver sempre espaço para aquele atendimento, eu falo isso na área de saúde como um todo, uhum, aquele atendimento pontual que há décadas as pessoas tentam abolir, mas não conseguem, que é o que você está falando. É o cara que só quer emagrecer por casamento. e ponto. Isso aí sempre vai ter. Eu, na minha opinião, acho que Uhum, vai. Mas eu acho que cada vez mais, pelo menos os bons profissionais, que é o que eu vejo que você está fazendo, e eu acho que inclusive até o fato de você estar fazendo a segunda graduação é nesse sentido de oferecer um melhor serviço para seus pacientes uhum, e também você se sentir melhor, né, tendo um entendimento uhum, melhor sobre a área, eu acho que vai ser uma realidade, na verdade, uhum, assim, a médio prazo, né? Eu acredito também que essa pandemia vai modificar muita coisa, né? Essas consultas, eu não sei como que você está fazendo, mas consultas online, eu até postei aqui no NeuroResolve ou no meu perfil uhum. particular a respeito da telemedicina. Sim. Então, esses atendimentos, essa forma, essa relação com o paciente, ela vai ter que ser feita de uma forma mais contextualizada, né? Não dá para Uhum, você tratar o paciente apenas daquela forma como ele quer. uhum, Fica parecendo só um produto, é uma prateleira ali do supermercado que você só quer aquilo, aquele dia, aquele mês, você faz e acabou. uhum. Então, assim, eu pelo menos espero, né? Que as coisas caminhem para esse lado, que é um lado um pouco mais de integração e entendimento do paciente como um todo. Até porque os próprios pacientes, eu acho que estão demandando isso cada vez mais, obviamente, né? Uma coisa que é engraçado, por exemplo, eu atendi uma paciente semana passada e aí ela falou que ela quer ser vegetariana, né? Tem um problema. Eu pedi, porque assim, nessa parte tem alguns estudos que defendem que soja não tem problema, tem outros que defendem que soja piora o quadro de hipo, por exemplo. Então eu falei, tá, você faz um acompanhamento com o endocrinologista, fácil. Conversa com ela. Se você quiser, passa o contato para ver o que é que ela acha disso ou não. Por que eu falei isso? Ela falou assim, ah, não, mas ela falou que o que o nutricionista decidir, está decidido. Não, não é assim. A consulta ela precisa ser integrada. Eu preciso saber o que o médico está fazendo, o médico precisa saber o que é que eu estou fazendo. Entendeu? Porque as Exatamente. profissões elas precisam conversar. Mesma coisa a educação física. Quando as pessoas falam, ah, faz a dieta aí que eu falo pro educador físico para ele mudar o treino. Não, a situação é oposta. É o educador físico que diz para o nutricionista a necessidade daquele paciente, entendeu? Como é que vai estar o treino. Então, A as demanda profissões, elas, energética, né, do treino, né? é isso. As profissões, elas precisam conversar, precisam dialogar. Quando não há diálogo, cada um dança uma música e o paciente é prejudicado no final dessa história, né? Infelizmente. Inclusive, a gente entra até na pergunta 4, os desafios que você encontra, além desses, né? Que você acabou Sim. comentando.
Quais são os grandes É, desafios aí da nutrição para quem está interessado em saber o quem que está pode encontrar pela interessado. frente? Hoje a gente tem dois, na verdade, um problema de fato, e o outro é uma adaptação a um novo negócio. Já tem um tempo que a nutrição ela virou uma profissão que ela é voltada para o marketing. Hoje eu tenho um pouquinho de problema, por exemplo, nas postagens que eu faço. Porque eu tive que mudar totalmente o cunho das minhas postagens. Como assim? Antes eu fazia, se você até olhar, abrir no meu Instagram, eu fazia uma postagem muito mais de ordem acadêmica, com referência muito focada em bioquímica, muito focada no conteúdo em si, tentando elucidar os conceitos bioquímicos, dos porquês das prescrições e etc. Só que infelizmente isso não vende, entendeu? As pessoas não entendem. E hoje em dia o grande mercado que a gente tem é o boca a boca. Só que o boca a boca hoje ele virou virtual. Ele não é mais o boca a boca em que você vê a pessoa e você conversa. Não, é virtual. Entendeu? Então, por causa disso, eu tive que mudar totalmente a estrutura. E eu estou tendo que fazer um conteúdo muito mais acessível para o público. E esse conteúdo ele é mais raso para a minha profissão. Entendeu? Mas eu consigo atingir. Então, eu tive que mudar muito isso. E qual o problema disso? É que tem muito profissional que é ruim que se favorece disso. Porque ele precisa saber o básico, ele precisa saber o raso, e por mais. Assim, é muito delicado essa trazer Não, à eu entendo o que você tona, está porque falando. E é uma infelizmente, crítica muito, muito pesada para eu, a profissão em si. Assim como eu tem médicos imagino. excelentes, tem médicos péssimos, assim como tem nutricionistas excelentes, tem nutricionistas péssimos também, entendeu? E É. hoje em dia, infelizmente, a internet, ela tá, como é que eu vou dizendo? Como é que eu vou dizer? Ela desbalanceou, entendeu? Os péssimos, eles podem ser considerados excelentes a depender da forma como ele se vende nessa internet, entendeu? E isso é um Uhum. problema muito sério, porque a gente atende muitos pacientes de outros nutricionistas que, por causa das condutas ou até ortomoleculares e afins, trazem um quadro de, por exemplo, compulsão alimentar muito forte e outros Um transtornos prejuízo, né? por causa dessa conduta, entendeu? Fazendo esse link, a gente tem, além disso, isso eu critiquei a área em si, né? Sim. Os outros profissionais que se metem na nossa área. Então, por exemplo, quando a gente tem o educador físico que prescreve dieta, o médico que prescreve dieta, o psicólogo que prescreve dieta, o terapeuta que prescreve dieta, sabe? Isso é um problema muito grave que a gente tem. E são coisas assim que a gente encontra que não faz sentido, chega a ser ridículo, sabe? Então são dietas que eu já vi que entopem um paciente de fórmula, paciente com 17 fórmulas, 13 fórmulas, um negócio assim escabroso. É. Eu vou te fazer uma pergunta, você pode responder Hum, ou não, mas assim, normalmente esses profissionais, vamos dizer assim, né, que uhum. você tem observado, esses profissionais, eles normalmente estão ligados a parcerias, vamos dizer assim? Então, normalmente eles estão associados a parcerias. Então, é uma crítica muito pesada aqui, tá? Mas é a Eu verdade. entendo. Você sai da consulta já com sua fórmula específica já pronta, já com o laboratório específico para coletar as amostras, já com o treino pronto, já com tudo pronto. É, Então, é muito complicado isso, sabe? Porque, por exemplo, eu estou falando como o conselho de nutrição se porta, tá? Vou dar um exemplo, tem um suplemento que ele é um whey protein. Eu não posso dizer para você que é meu paciente que você vai comprar aquele whey protein. Não posso fazer isso. Isso é antiético. uhum, Eu tenho que falar pelo menos três opções para você. Entendeu? entendi. E isso, infelizmente, não vem acontecendo. Você chega com pacientes que eles já saem de um consultório com uma receita que já trabalha. Travou um pouquinho?
associar com uma daquelas fórmulas, entendeu? E aí como é que Uhum. diz isso para o paciente? Entende? Se o paciente já está todo, entre aspas, vou usar uma linguagem mais, não sei, mais comum, né? Desajustado, ou seja, a gente não conseguiu solucionar todos os quadros de problema. A gente da nutrição funcional trabalha muito com isso. A gente faz uma árvore de problema do paciente, né? Que é a árvore da nutrição funcional, que leva em consideração desde da, da, da parte espiritual, se o paciente tem alguma crença, até a parte biológica dele. E a gente vê que o paciente ele está todo desajustado e que aquela fórmula não vai ter efetividade nenhuma para ele, entendeu? Mas que como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai falar isso para o paciente? Até para não de uma forma que seja ética, para não comprometer o outro profissional que atendeu ele, entendeu? Entendo. Então Ô, são Celso, assim, é algo dentro dessa pergunta da questão, por exemplo, dos grandes desafios. É algo bastante pontual. Nós moramos num país que praticamente a gente tem tudo, falando uhum, nutricionalmente falando, né? Muita uhum, fruta, muita verdura, essas é, opções que alguns países não têm. E uhum. infelizmente a gente ainda vê que a população não aproveita isso, né? É E porque eu queria não que você comentasse só vende. rápido em relação a É, isso. não vende. As pessoas hoje elas não querem o básico. As pessoas querem o marketing. Eu A até embalagem, conversei né? querem a embalagem. Eu até conversei com uma paciente, eu estava até, estou com o computador aberto aqui, que eu estava fazendo uma dieta, e aí a paciente me perguntou, Nutri, o que é que você acha do Golden Milk? Eu falei, que porra é isso? Eu não sabia o que era Golden Milk. Aí eu abri o site, li, pesquisei. Golden Milk é uma receita da Ayurveda e que traz cúrcuma, pimenta, gengibre, mel e canela. Aí a pergunta que eu faço é: você vai pagar rios de dinheiro num Golden Milk pronto, só que você pode comprar o seu mel e você pode adicionar em qualquer refeição. Você pode comprar a sua canela, colocar no seu café, num doce, no seu cuscuz, ou seja, em qualquer refeição. A mesma coisa com a cúrcuma, a mesma coisa com o gengibre, a mesma coisa com a pimenta. Então, por que que essa mistura em específico que a indústria está vendendo vai te fazer bem? É tudo É, marketing, entendeu? E as infelizmente, né? pessoas querem isso, porque assim, o que é que dá mais visualização? Hoje a gente vive um mundo da visualização. O que é que dá mais visualização? Você postar o Golden Milk, o shot antioxidante, no seu café da manhã às 5 horas da manhã, na sua meditação matinal, ou você acordar às 8, 9 horas da manhã, comer seu ovo, seu queijo, seu cuscuz e tomar seu café. Entende? Uhum. Então, o que é que dá mais view? Então, É, infelizmente, as pessoas estão enveredando para essa parte do marketing, né? Infelizmente. pois é, mas a conta chega, né? Chega. Inclusive, a gente infelizmente acaba replicando. A gente acha que às vezes a gente está à frente do tempo, ou está junto, Uhum, vamos dizer assim, mas a gente acaba replicando algo que já está acontecendo em outro país, que a gente adora copiar, inclusive, uhum, né? Tudo que vem dos Estados Unidos a gente adora copiar, inclusive o estilo de vida, né? é, Como da alimentação. Então, tudo isso que você está falando aí, infelizmente, é essa herança que a gente tem de querer copiar e fundamentar nossas uhum, ações baseadas nos outros, né? baseado. Pois é. Sendo que a gente tem um país excepcional em relação à diversidade que a gente poderia explorar Uhum. muito mais. Em relação aos conselhos, o que você diria para aquela pessoa que pensa em fazer nutrição, né? Vamos lá. Quais são aí os pontos que você poderia abordar, que essa pessoa É, poderia passar e ter um pouco mais de atenção em relação a isso? primeiro conselho e o crucial, entender que cada pessoa é única. Entender que você está lidando com a vida ali. Quando você vai atender uma pessoa, você está atendendo a pessoa mais a história dela, mais tudo que ela carrega de todas as situações que ela passou na vida. Então, sair do mecânico, sair do básico, entende? Nem sempre o 2 mais 2 vai ser 4 ali. Pode ser 5, 10, pode ter algo por trás que só você fazendo uma boa anamnese, você tendo um olhar mais humano, você vai conseguir entender. Então, o primeiro ponto é esse. Não fazer nutrição pela moda,
porque graças a Deus a profissão ela está recebendo mais reconhecimento, eu fico muito feliz com isso, que a nutrição, as pessoas estão conseguindo entender que a nutrição ela é funcional, ela é necessária, mas ela precisa de profissionais mais humanos. Profissional que não vê o paciente como um IMC, não vê o paciente como um percentual de gordura. Precisa de menos estrela e mais humanismo. Entendeu? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é basicamente, basicamente isso, o conselho que eu dou. Ver o Você lado teria mais humano da alguma profissão. dica em relação, por exemplo, essas pessoas que, ou, por exemplo, no início da faculdade, no meio da faculdade final, alguma dica que você Uhum. daria, por exemplo, que ela poderia aproveitar É. melhor? A experiência que eu tenho é da faculdade pública, né, da UFBA. A gente demora muito tempo para entrar em contato com o paciente. A gente normalmente bate muito na parte técnica primeiro. O que é que o paciente precisa, o que é que a gente precisa estudar. Quando a gente constrói, tem uma base levemente sólida, porque é graduação, né? Mas assim, para aquele momento, aí a gente entra em contato pela primeira vez com o paciente. Então é ter muita calma, se dedicar muito, ver a profissão com seriedade. Então, como é que você vai se portar com o paciente, a forma que você vai olhar para o paciente, a forma que você vai até manipular aquele paciente. Quando você for fazer uma semiologia, é muito importante que você esteja até a vestimenta que você vai estar usando é importante. Não ir de sandália para a faculdade, faculdade na shopping, sabe? Ir com um jaleco bem alinhado, tudo bem como deve ser, entendeu? Porque isso é uma forma de você mostrar para o paciente que você respeita ele, tá? Isso também faz parte até da empatia, né, que você tem com ele. E Então, do assim, compromisso também, né? Do do respeito com o compromisso. paciente. Então, demora um pouquinho para o estudante ele ver o paciente, mas é muito gratificante quando tem esse primeiro contato. Quando começa a colocar a mão na massa, quando começa a, a ter esse start, porque na faculdade é tudo muito linear, né? O paciente ele vai Uhum. ter diabetes, a árvore de sintomas são esses, você vai se virar com isso. Na vida real não é assim. O paciente tem 4, 5, 6 patologias ali, e qual é que você vai atacar primeiro? Então, esse jogo de cintura você só consegue ganhar com o decorrer do tempo, né? Então, Uhum. para os estudantes que querem cursar ou que já estão cursando nutrição, que tem um pouquinho de calma, porque vai chegar lá. E saber lidar com esses pacientes que só querem emagrecimento, que acha que a culpa sempre é do profissional, nunca a culpa são deles, né? Então, o conselho que eu dou é esse. São esses. Entendi. Bom, beleza. Deixa eu ver aqui. Já estamos quase no finalzinho. Meu velho, pra gente encerrar com aquela Manda. com a chave de ouro, né? Eu queria que você falasse em relação ao que inspirar as pessoas, em relação ao Ah, que a nutrição pode inspirar, entendeu? Como que essas pessoas podem buscar essa inspiração. Você já falou nessa relação, por exemplo, mais social, né? E também de entender que você faz parte de um sistema como uhum, um todo, e não só uhum, você vai ser aquela pessoa responsável por tirar alguns quilinhos ali. Você, uhum, além de tirar os quilinhos, você pode melhorar a saúde mental, né? Das pessoas. Você uhum, falou do comportamento. Eu, particularmente, eu não me lembro de ter escutado dessa forma, comportamento nutricional. uhum, A gente escuta, obviamente, outras palavras, outros termos, mas você trouxe um termo que foi bastante interessante para eu ouvir e com certeza eu vou pesquisar em uhum. relação um pouco mais sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre questão de inspiração, digamos assim, na área de nutrição. Então, a inspiração que eu tenho, assim, que eu deixo para as pessoas, é o poder de mudança que o profissional tem na vida das outras pessoas. Você vê um paciente que ele tem vários problemas, ele chegou no seu consultório com 5 problemas e depois de 4 ou 5 meses ele retorna com um problema só. Isso é gratificante. É gratificante quando você vê um paciente que tem uma doença crônica, por exemplo, uma fibromialgia,
e você faz um planejamento alimentar para ele que é totalmente focado em alimentos antioxidantes e que numa consulta de retorno diz, numa escala de 0 a 10, que para ele sentia 9, 10 de dor, cai para 7. Para a gente que está de fora, que não vive a realidade dele, acha que é pouco, mas para ele não. Entendeu? Então, tudo isso deve ser uma motivação. Você está fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Às vezes são coisas tão simples que a gente acha, por exemplo, um paciente que é intolerante à lactose que não consegue entender por que ele tem ciclos e ciclos de diarreia. E você dá uma explicação e com essa explicação aquele paciente já consegue reduzir aquele desconforto. Ele já consegue aumentar a interação social que ele tem com as pessoas que estão ao redor dele, entendeu? Então tudo isso deveria ser algo a inspirar, até o estudo, como é que eu posso fazer para melhorar a vida daquele paciente, entendeu? O que é que eu posso acrescentar no meu estudo, na minha rotina, na minha prática clínica, que vai transformar para melhor a vida daquele paciente. Acho que é basicamente Entendi. isso. Show de bola, meu velho. Show? Valeu, valeu, valeu demais aí, velho, por você ter topado essa etapa e falado Uhum, um pouco sobre nutrição pra gente. uhum. Espero que a galera consiga ver essa live. A gente normalmente coloca, deixa no feed. A gente também acaba fazendo o upload dela lá no canal do YouTube. Então, se Massa. alguém quiser acompanhar, depois eu vou te mandar o link também, caso você queira Por favor, rever ou irmão. indicar Mando para sim. alguém e tal. Eu agradeço todo mundo que estava aí. Vamos só fazer aquela velha printada de tela para a gente poder compartilhar, beleza? Então, valeu, meu velho, um abraço. Valeu, meu irmão. Conte comigo. Tamo junto, viu? Show de bola, velho. Valeu. Valeu.